quero que você avalie o meu estilo e o que eu vou apresentar aqui. E se você gostar, aí depois você é, repassa para alguém, ajude alguém. O propósito que eu tinha da solicitação da palestra, quando a gente quer falar em minha caminhada, minha intuição, a pergunta que a pessoa tem que se fazer se ela é novata, será que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? Então, isso tem que ficar claro e que também é, é, a pergunta que a pessoa tem que se fazer, será que a meditação pode ajudar? Então, nós podemos melhorar? O que eu posso fazer? Será que a meditação pode me ajudar? Eu começo com uma observação, uma coisa que eu considero importante é, na vida das pessoas é isso, acomodação. E eu gosto sempre de lembrar o seguinte: será que eu estou acomodado mentalmente? Será que eu posso estar acomodado fisicamente e emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente? Então, quando a gente fala em acomodação, eu acho importante e eu vou voltar a mim. Então, é lógico que a gente sabe que a gente tem uma ferramenta e essa ferramenta é o nosso corpo, tá? E para que serve essa ferramenta? É lógico que essa máquina fantástica é, é a responsável pelos nossos poderes. E a gente já ouviu falar sobre isso, e eu quero que você pense de novo, quais são os seus poderes? Pense aí, quais são os meus poderes? Então, a gente costuma dizer os poderes utilizados, os poderes subutilizados, os poderes mal utilizados, os poderes adormecidos, os poderes desconhecidos. Quer dizer, um resumo, espero que você tenha dado uma lembrada nos seus poderes e como você os classificaria. Então, é, o que sabemos dos poderes mal utilizados? Os utilizados é falar, escrever, caminhar, cantar. Bom, tem vários que são utilizados. Agora, e os mal utilizados? Quais são os poderes que eventualmente o ser humano tem e são mal utilizados? Então, para alguns pode ser a intuição, para outros pode ser a criatividade, para outros os maus hábitos, acomodação, que nós acabamos de falar. Será que eu estou acomodado em que área que eu preciso cuidar? E vem a pergunta, se esses poderes estão sendo mal utilizados, será que a gente pode melhorar? Eu costumo dizer o seguinte, com dedicação e autocontrole, a gente pode cuidar disso, principalmente se a gente desenvolveu a habilidade de meditar. Então, quer dizer, esses poderes mal utilizados, nós podemos cuidar deles com carinho usando meditação, tá? Então, maus hábitos, acomodação, criatividade, intuição, a gente pode cuidar com carinho disso. Quero fazer alguns lembretes para ajudar na reflexão. Eu sei que você já viu, já conhece isso, que a gente tem uma parte consciente, uma parte subconsciente, uma parte inconsciente e que forma esse iceberg, né? Então tem uma parte que está flutuando, que a gente tem consciência, mas tem outra parte que está submerso. E aí, se a gente recordou que a gente tem essas três partes,
e eu quero me dedicar um pouquinho ao subconsciente. Então, vamos refletir um pouquinho sobre o subconsciente. O poder do subconsciente é o mapa da nossa realidade. Aí estão os nossos poderes. Então, lembrar que é no subconsciente que estão armazenados os nossos poderes. E aí a gente precisa esclarecer um pouquinho como influencia a nossa vida. Então, eu quero que você pense nisso. O subconsciente é a parte da mente que opera abaixo do nível da consciência. E a gente mostrou o iceberg. Então, o subconsciente é isso que está abaixo do nível de consciência. E agora, observe a importância desse subconsciente. Armazena memórias, experiências, emoções, padrões automáticos de pensamento e comportamento. Mas a coisa que mais me impressiona é essa afirmação. O nosso subconsciente é responsável por 95% das decisões que tomamos. Então, 95% das decisões que a gente toma vem lá do subconsciente. Ele que é o responsável. E aí fica a pergunta. Eu quero fazer algumas orientações sobre o cérebro, principalmente se você não conhece meditação e você quer aprender alguma coisa sobre meditação. Então, aqui tem a importância do nosso cérebro. Qual é a importância do cérebro em nossa vida? Veja o que eu vou chamar a sua atenção aí. Os pensamentos, os planejamentos, as ideias vêm do nosso cérebro, as emoções, o autocontrole quando a gente desenvolve e melhora, as informações que a gente precisa, orienta nossas ações, as nossas decisões. Nós vimos a importância que tem o nosso cérebro. E aí, ainda eu quero chamar a atenção de uma coisa importante. Olhe bem para essa imagem aqui. O que a ciência diz? Que temos 3 cérebros. Ô, Júlio, 3 cérebros? Eu acho que você já ouviu falar sobre isso. Lembrou? Se não lembrou, preste atenção aqui. Nós temos o coração, o intestino e o cérebro. Agora, o mais importante é a quantidade de neurônios que tem em cada órgão desse. Então, olha, a ciência diz que no coração tem 40 mil neurônios, nos intestinos 500 milhões e no cérebro 86 bilhões de neurônios. Então a gente tem que pensar nisso e refletir um pouquinho. E aí eu chamo a atenção para o seguinte: exercite sua gratidão e você será mais feliz. Coma bem e você terá mais saúde e autocontrole. Ou seja, controle suas emoções, controle sua boca e controle sua mente. Então lembre-se desses 3 cérebros e o que você tem que fazer para melhorar cada vez mais. E sobre o cérebro, o que mais precisamos saber? O que a gente precisa saber mais? Que o cérebro produz frequência. Frequência? O cérebro produz frequências. Então, sobre as frequências cerebrais, são ondas emitidas pelos cérebros em tamanhos diferentes. E a gente precisa ter uma consciência disso, porque sempre que vai ler, estudar, pesquisar, vão aparecer esses nomes. E você precisa saber os nomes dessas frequências. Frequência beta, frequência alfa, frequência teta, frequência delta.
Isso foi no início. Hoje já se usa frequência gama, frequência beta, e veja as escalas aqui de 15 a 30, de 8 a 14 alfa, 4 a 7 teta, de meio a 3, né, delta. Agora eu chamo sua atenção o seguinte: quando é que eu estou produzindo a frequência gama? É, a atividade que mais vai te lembrar é o medo. Quando você está com medo, como é que é a sua reação interna? Então, quando você está sentindo medo, você está produzindo a frequência gama. Ou quando você está resolvendo problemas. Então, resolvendo problemas, nem sempre você se preocupa com o corpo, mas quando você sente medo, você se preocupa. Então, para você saber quando é que você produz frequência gama, lembre-se do medo. É, o beta, quando você está ativo, está ocupado, está fazendo as suas tarefas, as coisas que você costuma fazer, você está praticando e produzindo beta. Alfa, pré-sono. Sempre que você se prepara para dormir, vai lá, se acomoda, se ajeita, você começa a produzir alfa. Quando você está reflexivo, então é importante também quando você está refletindo sobre alguma coisa, esquece do corpo, você vai estar produzindo alfa também. E o teta? Quando você faz uma meditação profunda, quando você se envolve com o exercício do João e tal, se envolve, lá no final você vai estar produzindo teta. Então, sempre que você faz meditação profunda, um relaxamento legal, você vai produzir teta. O delta, a gente sabe muito pouco do delta, porque a gente não tem consciência. Então, está anestesiado e tal. Então, é uma coisa que a gente precisa refletir. Nós precisamos também, sobre essas frequências, lembrar desses termos que eu vou te sugerir aqui. Nível de consciência exterior. Então, quando você está produzindo beta, o que está acontecendo? É o mundo exterior, é o mundo físico, há tempo e espaço. Então, quando você está de posse dos seus sentidos, isso, quando você vai fazer suas leituras, eles vão chamar de nível consciente exterior. Você precisa também lembrar desses nomes aqui. Plano básico para meditação é alfa e teta. Mundo subjetivo, não há tempo. Níveis de consciências interiores, então é alfa e teta. Os níveis que a gente utiliza na meditação, que é conhecido quando se escreve algo, o plano básico mental. É, e o delta é a inconsciência. A gente pouco vai saber sobre isso. O nosso propósito hoje é orientar sobre meditação. Então, eu coloquei aqui alguns nomes das frequências e estágios que está produzindo essas frequências. O beta é quando você está usando os 5 sentidos. Então, o alfa, quando você está relaxando, está meditando, percepção sensorial efetiva, quando você está querendo se envolver com algo que está distante de você e você quer compreender. Então isso chama-se percepção sensorial efetiva. O teta, anestesia, cirurgia e níveis mais profundos de meditação. O mundo físico de tempo e espaço, alfa. O mundo subjetivo, não há tempo nem espaço. Tá? Então, você gravar um pouquinho esses conceitos, nível consciente exterior, nível consciente interior, nível subjetivo interior. Então, esses são os níveis que a gente tem que procurar lembrar. Observando o nosso propósito, que a gente tem que se envolver um pouquinho mais com meditação, eu quero
colocar algumas observações aqui. Meditação. Você pode dizer o seguinte: ação ou efeito de refletir sobre determinada coisa é o resultado dessa ação. Quando você se envolve com alguma coisa, tá? Se envolve com atenção plena, então isso chama meditação, resultado dessa ação que você tem. O americano chama fullness, né? Atenção plena, tá? Dedicar atenção. Aonde está a sua atenção, está a sua energia, está você. Então, isso é meditação. Tem um outro conceito aqui que eu gostei e vale a pena a gente lembrar dele, que é o seguinte: a meditação é uma prática milenar de treinamento mental que busca focar a atenção no momento presente para alcançar clareza emocional e calma. A ciência diz que a meditação ativa uma área especial do cérebro. Você lembra? Você sabe? Então, a meditação ativa o ponto de Deus. Olhe bem, a meditação ativa o ponto de Deus. Os cientistas descobriram em 95 que temos um ponto de Deus no cérebro. Uma área nos lobos temporais que nos faz buscar um significado e valores para nossas vidas. Esse ponto de Deus é uma área ligada à experiência espiritual. Ela pode ser ativada pela oração, pela meditação e pela contemplação. Eu coloquei uma outra imagem aqui para você ver o ponto de Deus num outro foco. O lobo frontal, temporal, parietal, tal, occipital. Então, olha onde está o ponto de Deus, só para que fique bem claro. Diversos tipos de meditação. Quais você conhece? Você já se envolveu com quais? Então, orar sozinho ou em grupo? Isso a maioria de nós já fez isso na infância. Zazen, meditação budista, a meditação que usa um mantra. Então, todo o tempo que a gente fica fazendo meditação zazen, você fica mentalmente respirando e repetindo um mantra, mas a concentração zazen é no mantra. Aí vem a meditação transcendental, a yoga, é dita como uma meditação natural, que não precisa de esforço, mas atinge o mesmo grau de... Ela se envolve com a respiração. Então, a yoga, ela é dedicada à respiração, tá? O fullness. Tem também, poucos conhecem, mas tem o Tai Chi Chuan. É um tipo de arte marcial considerada meditação em movimento. Tem muita gente que gosta disso e pratica também. E tem um grupo que gosta da meditação dinâmica. É uma meditação guiada com o propósito de interiorização e usa-se técnicas para resolver problemas ou criar novos hábitos. Então, essa é a parte que, digamos, eu me envolvi mais. Aqui estão umas figuras para você olhar e procurar identificar dentro daqueles nomes quais que você conhece. A meditação dinâmica, a posição que a gente mais utiliza é essa aqui, sentada de frente e de lado na cadeira. Aí tem as outras todas que você pode observar e imaginar aí para sua reflexão. Então, o mindfulness é atenção na respiração. Essa eu acho que hoje é a mais praticada, tá? Então, porque o objetivo principal dela é evitar o estresse e a ansiedade. Então, concentração na respiração. Ok.
Eu só queria lembrar aí o pessoal de mais idade que a yoga hoje se dedica também para o pessoal de idade. Você pratica yoga na cadeira. Então, já você vai ter exercício, se você se interessar, é, ela vai te ajudar. O Tai Chi Chuan também hoje está voltado mais para a idade avançada. Então, o que, que você pode fazer para se ajudar mais a respeito da sua caminhada? E, inclusive, é, eles dedicam uma parte até para as mulheres, né? Mulheres maduras, de mais idade, que precisam controlar peso e tal. Então, eles dão os exercícios, voltar a atenção para aquilo que a gente precisa cuidar, que é a meditação dinâmica. É a respiração proibida, o segredo que os gurus tentaram esconder. Hoje fala-se de mais de 130 tipos. Então, se você quiser pesquisar respiração, você vai encontrar à vontade. Eu vou fazer um papo rápido nas coisas que eu gosto. Então, a respiração abdominal ou diafragmática. Então, essa é a que, digamos assim, eu pratico mais e é a que gosto de fazer. Então, procure observar as orientações que eu vou dar aqui para ver o que, que acontece. Eu adoto um estilo que me faz bem. E se você quiser experimentar, observe o que eu vou falar aqui. Antes de qualquer atividade, eu busco equilibrar o meu corpo. Agora, quando a gente pensa no corpo, a gente lembra dessas entradas de energias chamadas chakras. Então, depois que eu aprendi isso, veja o que eu gosto de fazer. Eu faço 5 respirações buscando luz lá fora do corpo e subindo até o alto da cabeça. E aí, quando eu solto, aí chegando lá embaixo, eu faço outra respiração. Procure fazer uma respiração para ver se você consegue. Olhe para a luz, feche os olhos, inspire até o alto da cabeça. Segure um pouquinho e depois solte, voltando pelos chakras. Né? Então, eu faço 5 respirações assim, começando na base e terminando na cabeça. Depois dessas 5 respirações, eu faço mais 5. Só que agora eu começo acima da cabeça. Aí eu puxo o ar até a verde, até o centro do peito. Experimente lembrar da luz lá, puxe o ar até o centro do peito, segure um pouco e depois solte e vai sair lá pelos pés. Eu faço 5 respirações assim. Procure fazer mais uma para você se lembrar. Então, puxe o ar, pare no verde, na altura do peito, e depois solte o ar lentamente até sair lá pelos pés. Então, antes de qualquer atividade, de levantar da cama, de caminhar, quando eu vou fazer uma atividade, eu procuro, mesmo que não esteja nessa posição, em pé ou sentado, eu faço 5 respirações diafragmáticas, observando isso. Puxo lá de baixo até o alto da cabeça e depois solto até lá. Então, quando vem de baixo, eu paro no alto da cabeça e depois solto o ar até voltar lá embaixo. Depois que eu fiz essas 5, eu faço 5 começando acima da cabeça, parando no peito e exalando na parte de baixo. Então, se você quiser verificar o que acontece em você, lembre-se de fazer isso antes de uma atividade que você está acostumado a fazer. Então, essa aqui eu gosto de fazer. Eu quero recordar aqui uma coisa que foi falada aí,
E, e eu gostaria que você pensasse e observasse. O nosso ritual de meditação dinâmica. A gente inicia com 3 respirações. Essa respiração, para cuidar do físico, você inspira e depois exala e repete o número 3 vezes. Então, essa é para cuidar do físico. Então, quando você faz essa respiração, puxa o ar e exala pensando no número 3 e sentindo o seu corpo relaxado, à medida que você pratica, quanto mais você praticar, mais resultados você vai ter. Aí depois vem a segunda respiração, para o relaxamento mental, acalmar a mente. Então você inspira e ao exalar lentamente, você pensa no número 2, 3 vezes. E aí procura sentir aquele vazio na cabeça, aquela serenidade, aquela paz, tá? Procurar não pensar em nada, de preferência durante um tempinho aí. E aí vem a terceira respiração, que é a integração dos 3 níveis. Então você inspira, ao exalar, pensa no número 1, no número 1, tá? E aí você procura se deslocar mentalmente para os seus lugares de meditação. Então, no meu caso, quando eu termino essa terceira respiração, eu estou numa dimensão já projetado. Como é projetado? É se sentir assim, ou num lugar, ou sentado, mas você está projetado. Então, o teu físico está na cadeira, mas o teu mental está projetado para um lugar que você escolheu. E aí, quando eu faço isso, depois do número 1, eu gosto desse mantra especial. Ham Sou. Ham Sou. Então preste atenção como é que eu faço ao iniciar o meu sistema de projeção. Lentamente, e falo Ham, e lembrando que esse Ham tem um significado de eu sou. E aí, você exala de uma forma mais lenta. Sou. Eu sou luz. Se você não quiser lembrar o Ham Sou, você pode dizer eu sou luz. Eu gosto de usar o mantra Ham Sou, tá? Quantas vezes eu faço isso? 5, 10. O que eu achar necessário para me sentir carregado. Então, eu gosto de fazer no iniciar a minha meditação. Então, gosto de fazer o Ham Sou. Eu estou sugerindo aí para que você experimente. Aí, depois do Ham Sou, tem uma respiração que melhora o nosso potencial. Se você puder experimentar, veja os resultados que você vai ter. Respirar visualizando a sua energia. Então, qual você vai escolher? Não sei. O que você tiver facilidade de imaginar, de lembrar da sua energia. E tem uma coisa que eu fiz, a Alzira fazia, eu gosto de fazer, tá? Inspiro luz, retenho vida e exalo amor. Inspiro luz, retenho vida e exalo amor. Então, quando eu falo exalo amor, a primeira pessoa que eu procuro é meu corpo. Se eu estou projetado lá fora, vou fazer uma carícia no meu corpo, nos pés, no rosto, na cabeça. É como se eu estivesse me autoenergizando. Então, inspiro luz, retenho vida e depois exalo amor.
E aí eu coloquei aqui, ó, lembro do meu corpo ou dos amigos. Então você pode ter certeza do seguinte, que sempre que eu vou fazer a minha meditação, você vai estar nessa minha respiração, porque eu vou lembrar de você. Então, inspiro luz, retenho vida e exalo amor. Procure fazer essa respiração e veja os resultados que você vai ter em relação ao seu corpo. Eu coloquei aqui também se alguém tem dificuldade energizar pessoas ou ambientes. Então, quando você pensa nos outros, vai lá e enche a pessoa de luz. Não importa onde ela está. Você imagina onde ela está e enche ela de luz. Então, isso é amor, é cuidar. Amar é cuidar. Então, quando você faz isso, nas pessoas que você se envolve, você está amando, tá? E também acho importante, de vez em quando, você energizar seu quarto, sua sala, os ambientes de trabalho, sempre que possível. Então, fazer essa respiração e depois de cuidar das pessoas, cuidar dos seus ambientes. Isso vai te ajudar bastante. Aí, voltando ao nosso objetivo, por que meditar? Quais são os benefícios da meditação? Para os americanos, que hoje é por volta de 20% que pratica meditação e eles praticam mindfulness, então a meditação pode programar seu cérebro, melhora a sua capacidade de concentração. Então, pense a respeito disso. E eu coloquei aqui algumas coisas importantes de por que meditar. Para alguns você tem essas respostas. Alivia dores, fortalece a imunidade, previne o estresse, proporciona a sensação de calma e equilíbrio, aumenta a concentração, reduz sintomas de depressão e ansiedade, melhora a qualidade do sono. Se tem algum desses itens que te interessa, lembre-se que a meditação pode te oferecer isso. Mas tem outros benefícios também. Outros dizem o seguinte: a meditação previne doenças cardíacas, melhora o fluxo do sangue no corpo, fortalece a musculatura, aumenta a sensação de bem-estar e desenvolve intuição e criatividade. Isso interessa a você? Se interessa a você, se interesse pela meditação também. Como meditar? Dicas para incluir a prática na rotina. Veja a seguir. Comece sentado em uma cadeira, com os pés descruzados e tocando o chão. A sua coluna deve estar apoiada nas costas do objeto e suas mãos sobre o colo, como a gente viu naquela figura lá. Feche os olhos e perceba-se, tente entender suas emoções, se sentir que alguma parte do seu corpo está tensa, imagine a respiração indo suavemente até este ponto e desbloqueando a dor e a tensão. Então, direcionar a respiração para melhorar determinadas partes do seu corpo. Não se apegue a nenhum pensamento, lembrança ou imagem que vier à sua cabeça. Perceba, observe, mas deixe que passe. Volte sempre a prestar atenção em sua respiração. Repita quantas vezes for necessário e você vai desenvolver a sua habilidade de meditar. E aí eu vou fazer um comentário importante aqui, porque poucas pessoas sabem disso. Quais seus propósitos para a meditação? Eu falei em algumas funções aí e tal, e aí você podia se perguntar: eu vou ter resultado a curto, médio? Se eu escolher a meditação para resolver isso que eu pensei,
eu vou ter resultado a curto, médio ou longo prazo. Eu vou procurar te esclarecer sobre isso. Então, na meditação que a gente dedica atenção, qual é a que a gente dedica atenção? O fullness, na respiração, e a no mantra. Então, essa aqui do mantra é yoga, e essa do fullness é da respiração também. Então, essas do fullness e o mantra, os resultados são a médio e longo prazo. Então, quando você escolhe um tipo de meditação desse tipo aqui, os resultados são de médio e longo prazo. Agora, quando você escolhe a meditação dinâmica, exercícios guiados, e esses exercícios guiados, a gente tem que praticar até desenvolver o hábito, e depois a gente pode fazer os exercícios guiados sozinho, né? Então, se você quer resultado a curto e médio prazo, procure desenvolver e aprender meditação dinâmica. Eu coloquei aqui algumas coisas para que a gente reflita. Um plano de autodisciplina. Autodisciplina é a parte chave na meditação. Quebre hábitos negativos, crie sistema de produtividade que funcionem, tá? Então, lembrando o seguinte, que 40%, 47% dizem que depende da disciplina. Modo de trabalho profundo, atenção, tá? É você se dedicar à atenção. Lembrando que a atenção, aonde está a sua atenção, está a sua energia e está você. Então, é importante que você se envolva e dedique atenção. Tem que ver se teu potencial está ativado. Se não estiver, ative. E cuide da autossabotagem. É bom você lembrar da importância da disciplina e de dedicar atenção. A escolha é sua. Busque ser feliz. E eu coloquei uma coisa aqui para você pensar. Desbloqueie seu potencial máximo e transforme sua realidade. Aprenda meditação. Veja o que podemos oferecer gratuitamente. Hoje tem os cursos em alguns lugares que a gente tem que pagar, mas eu fiquei preocupado com isso e os últimos eu procurei deixar gravado. O último curso, o mini curso que eu dei em 3 palestras na UFIF, Universidade Federal de Juiz de Fora, então eles ficaram gravados. E o último curso Dom original, em 14 palestras, também ficaram gravados. Se você não tem condições de ir no presencial, você procura o João Bilobran, ele vai te dar um guia que você pode abrir esses cursos aqui e ver o seguinte, ó. O mini curso tem 3 palestras. Então você pode assistir, é por volta de 2 horas, mais ou menos, cada um, 2 horas e pouco. Então você faz o primeiro, depois tem o segundo, e aí faz a terceira, tá? Então esse mini curso te dá uma noção prática da meditação dinâmica. E se você quiser completar, ver o curso Dom Original, como era quando eu dava os cursos, então você vai poder ver as 14 palestras que estão gravadas. E se você fez o mini curso, se você começar da 9ª em diante, você vai complementar. Então, se você precisar ajudar alguém, lembre-se que você tem essas possibilidades. Lembre-se, o som que cura vem de dentro. Aprenda a meditar. 20% dos americanos meditam porque já testaram redução do estresse,
melhora a concentração, busca pelo bem-estar, aumenta a produtividade, melhora a criatividade e melhora a avaliação. Então, se você quiser fazer só da respiração, tá aí. Se você quiser fazer a meditação dinâmica, você pode atender tudo isso também. Eu coloquei um lembrete aqui que eu gosto que diz assim: energia é o que puxa o arco, decisão é o que solta a flecha. Então pense a respeito disso. Energia é quando você resolve fazer uma ação. E quando você agir, você está tomando uma decisão. Eu vou voltar aqui porque pulou. Eu sempre gostei do Walter Russell e eu quero que você preste atenção nas leis do sucesso de Russell. Mas essas leis do sucesso, para mim, hoje, tem que ser associada à meditação. Então, se você ler essas leis de Russell e pensar na meditação, você vai entender melhor tudo que a gente conversou aqui. Para você ter sucesso, você precisa ter humildade. Olha o que Russell diz: ninguém pode multiplicar-se por si mesmo. O ser humano precisa primeiro dividir-se e dar-se ao serviço de todos, colocando-se assim dentro de todos. Quando você faz aquela respiração, inspiro luz, retenho vida e exalo amor, você está praticando a humildade. Reverência, olha o que ele fala. Olhe reverente para dentro de si em direção ao seu eu. Se você ficar só o suficiente para familiarizar-se consigo mesmo, ouvirá os sussurros da fonte universal. Eu quero chamar a atenção que muita gente faz meditação, mas esquece da referência, da reverência, se dar tempo para ouvir o que vem lá de dentro. Então, reverência. Fique um tempo escutando o que vem de dentro de você. Inspiração. Olha o que ele fala. Lampejo de inspiração vem apenas àqueles que se sintonizam com o universo. Intuição e inspiração formam a linguagem da luz. Se você está inspirando luz, retendo vida, e você continuar fazendo isso, você está trabalhando com a linguagem da luz. E com certeza, loguinho você vai ter respostas. Determinação. Você precisa reunir sua energia, preservando da dissipação em qualquer direção diferente da intencionada. Pense numa coisa de cada vez. Isso é importantíssimo, ser determinado. Quando você entra em meditação, escolher um tema, um assunto e ficar nele. Então, pense numa coisa de cada vez. Não fique correndo para lá e para cá. Outra coisa importante, a quinta lei de Russell diz assim: quanto maior a alegria na consciência interior do indivíduo, maior a força de recarga da energia pensamento dentro do ser. Deve-se buscar o êxtase interior. Então, lembrar o seguinte, que quando você está meditando, está trabalhando com a luz, buscar esse êxtase interior, essa alegria, para que você realmente curta o que você está fazendo. Outro quadro que eu adorei, que todo mundo quer saber o que é a felicidade. O que é a felicidade? Então aqui tem 5 respostas. Preste atenção na primeira. Felicidade é desfrutar do que você tem hoje, disse a gratidão. É você aprender a ser grato. Ser grato por tudo. À medida que você treinar ser grato, felicidade é sorrir sem medo do amanhã, disse a esperança. Felicidade é sorrir sem medo do amanhã. Se você tem uma expectativa
de que vai acontecer coisas boas com você, isso vai acontecer. Felicidade é valorizar os pequenos momentos, disse a simplicidade. A felicidade é valorizar os pequenos momentos, disse a felicidade, a simplicidade. Então seja simples. Felicidade é deixar ir quem machuca. Felicidade é deixar ir quem machuca. Vá em paz, vá com Deus, seja feliz, né? Disse a liberdade. Então, deixe ir quem está te incomodando. E a última felicidade é viver sem se comparar. Eu sou único, não tem nenhum outro igual a mim, disse a paz, tá? Então, ore, pare e pense nessas 5 coisas, porque elas são importantes. E aí, como falou de você, né? Você é o projeto mais importante da sua vida. Você é o projeto mais importante da sua vida. E aí eu aproveitei e coloquei alguma coisa sobre você. Sendo você, sua existência já é um presente para muita gente. Você faz muita diferença simplesmente porque você é você. Ninguém é igual a você. Você é único. Quer algo melhor que isso? Nós amamos você, por isso organizamos relaxamentos, palestras, bate-papo, tá? Então, é porque nós amamos você. Você é do tamanho do mundo que você enxerga. Então, dê uma olhadinha qual é o mundo que você está enxergando. E quando eu estava terminando essa palestra, apareceu um curso de inteligência artificial e eu acabei me envolvendo, e aí eu fiz uma pergunta para a Gama. O que é meditar? E olha o que ela disse. Meditação é uma prática milenar que transforma mente, corpo e espírito e está ao alcance de todos. Meditação é uma prática milenar que transforma mente, corpo e espírito e está ao alcance de todos. E a Gama disse mais o seguinte: benefícios da meditação: saúde cardiovascular, alívio da dor, saúde mental e anti-envelhecimento. Eu acho que basicamente a gente já tinha falado. Eu só procurei lembrar do que a inteligência artificial me disse. E eu quero agradecer pela sua participação, pedir desculpas pelos pequenos erros que aconteceram aí, e um forte abraço